mais um programa Ligado no Esporte pela TV Paulo em Cubatão. Eu estou recebendo aqui dois ícones aqui do atletismo da cidade, o professor Roberto Dick, que eu já tive o prazer de entrevistar, e o pupilo dele aqui, o Bacalhau. Tudo bom? Primeiro, tudo bom, professor? Tudo bem. Estamos aqui para bater um papo aqui sobre o atletismo em Cubatão. Esperamos que cheguemos a um acordo muito bom aqui na cidade para não deixar o atletismo morrer, né? Exatamente. E o meu amigo Bacalhau, tudo bom? Tudo bem, Carlos. É um prazer, né? Principalmente estar com o professor Roberto Dick, né? E somos parceiros há 50 anos, né? Então, tenho 63 de idade, somos parceiros há 50, né? Quando eu conheci, eu tinha 13 anos de idade, né? Então, para você ver, nos anos 70, no início ali do, vamos dizer assim, do pool esportivo da cidade, né? Que foi o Colégio Afonso Schmidt. Tudo começou ali, né? As atividades esportivas, né? Ele mesmo já contou a história da pista, né? Que foi construída através dos alunos, né? E dali começou o grande trabalho, né? Com a equipe de pedestrianismo. Não tinha essa equipe de pista, né? Era uma equipe de pedestrianismo, né? Ele também falou que ele corria, né? Ele corria na categoria dele. Nós tínhamos uma grande equipe com Arnaud, Palito, né, que é Carlos Dutra, Arix, professor Arix aí da Escola de Inglês. Então nós tínhamos um grande grupo de corredores de pedestrianismo, né, que é a corrida de rua. Então nós era uma equipe imbatível em termos de Baixada Santista, em termos de São Paulo estava entre as melhores. A gente viajava muito por aí afora, né? E daí o professor Roberto Dick também começou naquela construção da pista depois da enchente, e aí foi formatando também a situação de você ir para as provas de pista, né, que a gente chama, né? Então, aí começou o atletismo, né? A década de 70, saiu grandes atletas aí, que nem ele falou, Rabutan Formiga, Valine Tadeu, Laércio Grilo, né, João Alberto. Então, saiu os grandes atletas. Aí ali pelos anos, né, início dos anos 80, aí começou, anos 78, anos 80, começou a surgir outros grandes potenciais, né? Tipo Araújo, tipo Adilson, né? Então começou a mudar um pouco mais a história do atletismo, né? Quando chegou em 84, ele mesmo falou a respeito da pista, né? Que nem o Dr. José Oswaldo Passarelli, em 84, inaugurou a pista de atletismo. Era uma pista de carvão, né? E como é que surgiu assim a ideia de criar o poliesportivo? De onde surgiu assim a... Então, o poliesportivo surgiu nisso, né, Carlos? Que você já não tinha mais condições de treinar em Cubatão, né? Questão de Cubatão, você ficava naquela. Como naquela época acabou perdendo a pistinha lá de trás do Schmidt, aí você ia treinar no Romerão, né? Que era Humberto de Alencar Castelo Branco. Aí você treinava lá, também atrapalhava as equipes de quadra, né? Porque a turma ficava correndo em volta, né? daquela área da arquibancada e tudo mais. Aí treinava na Anilinas. O professor Roberto Dick tinha um grande grupo de grandes arremessadores, né? Lançador de martelo, lançador de disco. E ele lançava-se lá naquele gramado. E aquilo era um perigo também, né? Muitas vezes tinha que interditar as áreas lá para poder fazer treinamento. Aí quando eu treinava ali, ia lá para o Campo do Cruxe, né? Que ele comentou, a rodoviária, né? Aí treinava lá, aí uma hora era o disco que ia na vala, ali a R-Board, ali o canal da R-Board era uma vala, né? Aí o disco caía lá dentro, aí o martelo caía lá dentro. E aquilo era um sufoco, Ou né? Ou seja, a cidade tinha um grande potencial Isso, de atletas. se formou. E não tinha um local. Isso, não tinha um E local. na época foi na época do Passarelli. Isso, vai ali nos meados de 80, né, dos anos 80, 82, quando o Dr. José Aldo Passarelli acabou assumindo a prefeitura como prefeito, né? O professor Roberto Dick, como ele viu também que era um expoente, né? Ele chamou o Dick, né? Falou, e aí, podemos fazer uma pista? Quer uma pista? Aí o Dick, né, já vinha lutando com isso aí, né? Para fazer essa pista. Aí quando foi em 84, surgiu, né, a pista de atletismo, né? A pista lá, ela sem nome, tá? Ela pista de atletismo. E aí nessa questão da pista de atletismo, tá? E aí, como era de carvão e tudo mais, era dificuldade na chuva. E aí depois veio a questão dessa pista de Robertan. Quando começou a mudança dela de carvão para sintética, aí em 86 é que foi, né, denominado Centro Educacional e Desportivo Professor Roberto Dick, né? Isso aí, deixa eu perguntar até para o professor, na época que decidiram colocar o seu nome na pista. Exatamente, foi o Dr. Passarelli, ele, como eu era treinador de atletismo, ele resolveu colocar o nome da pista, colocar o meu nome na pista, né? Eu fiquei bastante agradecido a essa homenagem aí, né?
a gente também não pode esquecer que também não veio só do doutor Passarelli, isso veio também de um grupo de vereadores. Maria Aparecida Peruzzi foi uma das grandes incentivadoras, né, que provocou essa situação também de denominar o nome dele por aquilo que ele já tinha feito, né, dos anos 70 para o início dos anos 80. Então, agraciar ele, homenagear ele com uma pista. Aí, Centro Educacional e Desportivo Professor Roberto Dick. Aí, nos anos 86... foi denominado o nome da pista. E ele falou, em 88 ela foi transformada numa pista sintética. Vamos colocar bem assim, a pista sintética era a segunda de São Paulo, do estado de São Paulo, só tinha Ibirapuera e a nossa, e estava entre as 6 do Brasil. Então, Cubatão era uma referência em termos de pista. Estava entre as 6 do Brasil e entre as 2 de São Paulo. E como era aquela história, Ibirapuera e Cubatão, e aí foi, né, vindo aquelas competições, né, Federação Paulista, né, Confederação Brasileira, já havia aqueles torneios ali. Quando foi em 88, foi realizado o grande Campeonato Brasileiro Juvenil na cidade, né. Aí nesse Campeonato Brasileiro Juvenil, Cubatão cedeu basicamente 12 atletas para aquele campeonato, né, um campeonato brasileiro. E aí veio o Sul-Americano. Logo depois, né, o presidente da Confederação Brasileira era o Dr. Gesta de Mello. Falou, não, vamos realizar o Campeonato Sul-Americano na cidade de Cubatão. E nós tivemos a grata satisfação de ter 11 países aqui da América do Sul disputando. Foi o primeiro Campeonato Sul-Americano com uma participação de quase todos os países da América do Sul. Então, 11 países participando, né? Era aquela história, né? Comentou-se, né? A poluição, olhava para estireno, você via aquela fumaça branca, todo mundo achava, né? Porque ali é o resfriamento, né? Sim. Todo mundo falando, aquilo é poluição, nossa, não correr do lado da poluição. E aí tem toda essa enigmática que tinha com essa poluição da cidade, e realmente aquilo veio, né? A tirar, né, esse grande cisma que tinha de Cubatão poluído, né? Então, mas como é que o Cubatão consegue fazer atletas? Como é que o Cubatão tem 12 atletas no Campeonato Brasileiro? Como é que o Cubatão num Campeonato Sul-Americano tem 7 atletas? E tudo isso aí foi transformando a cidade, foi mudando, né? E veio as outras modalidades, né? Começou, nos anos 84, começou a aparecer o handebol, começou a aparecer o handebol com o professor Nélio, o futsal com o professor Gaúcho, né? Carlos Alberto Cupelo, e aí foi mudando, foi começando a mudar a história da cidade. O esporte foi transformando a história transformando bem o nome da história da cidade, né? Em termos dessa questão que a gente levava esse marco de Vale da Morte, né? Nos anos 70, depois a cidade poluída dos anos 80. E eu acho que o esporte em si, não só o atletismo, mas todo o esporte foi modificando, né? Essa coisa que nós tínhamos, né? Sobre a cidade de Cubatão, né? Eu imagino que se não fosse o esporte naquela época, a imagem da cidade teria sido destruída por completo. Isso, Carlos. Agora colocaste bem, Carlos. Realmente, não é porque está o professor Roberto Dick, está eu, e está, né, os grandes profissionais que passaram nessa cidade, entendeu? Realmente, se não fosse o esporte entre os anos 70 e os anos 80, os anos 70 ali pela escola Afonso Schmidt, né, por um trabalho de iniciação, não tinha outras grandes modalidades, mas era mais o atletismo, e dos anos 80, as modalidades que começaram a se despontar, realmente ia ser difícil da gente ter uma modificação de Cubatão. Acho que essa modificação levaria mais para os anos 90, lá para cima. E nos anos 80 nós já começamos a mudar a imagem da cidade em termos bem grandes, né? Com certeza. Inclusive nós tivemos aqui a presença do Sergei Bubika, recordista mundial de salto com vara, que então, passou uma semana treinando aqui com a gente. Vamos falar isso no próximo bloco, que já estão avisando que o primeiro bloco está indo embora aqui. A gente já volta nesse assunto. Então não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Já parou para pensar que cozinhar pode ser uma atividade libertadora? Cozinhar, além de ser mais barato, saudável e lúdico, também traz autonomia para escolher o que comer. Você sabe o quanto vai de sal, de açúcar e de óleo em cada refeição. Para ser livre mesmo, a prática de cozinhar precisa ser compartilhada por todos. Mulheres, homens e crianças. Cozinhar é mais do que apenas gostoso e divertido. É comer livre de alimentos ultraprocessados. Uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O mundo hoje funciona assim. As pessoas trabalham, ganham dinheiro e consomem.
Alguns consomem muito e muitos consomem pouco. E todo esse consumo tem seu preço. E para que o mundo não pare, precisamos consumir com responsabilidade. Aprenda a manter esta máquina em harmonia. Junte-se ao IDEC e lute por um mundo melhor. IDEC, sempre trabalhando por um consumo justo e sustentável. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Apolo em Cubatão. E eu passo a palavra aqui para o professor Roberto Dick, que eu queria que o senhor falasse os grandes nomes que passaram ali pelo poliesportivo. No poliesportivo nós tivemos vários atletas de destaque. E são tantos que eu fico até assim, com medo até de não citar algum deles, mas dentre os que participaram lá, assim, temos Araújo, Zé Araújo de Souza, o André Mohamed Izzi, tivemos a Maria Cristina, o Luiz Fernando, o Suquinho, o Luiz Fernando, foi secretário de esporte aqui também, a Dilson, o Mantovani, a Rosana, a Juliana, Sidneia, o Mário, Sidneia Silva Franco, foi 4 medalhas de ouro no Campeonato Sul-Americano lá no Chile, foi uma atleta de destaque nessa competição, ela ganhou 4 medalhas de ouro. Então, pelo que ele coloca, Carlos, a gente fala assim, né, dos grandes atletas, a gente fala os atletas da cidade, né, que acabou sendo revelado pela pessoa dele, né. Então, mas a gente tem os grandes atletas que passaram por Cubatão. Sim, que pisaram no então, vôlei. você tem Vanderlei Cordeiro de Lima. Então, né, Vanderlei Cordeiro de Lima, todo mundo sabe, né, em 2004, né, em Atenas, aquela situação de segurar ele lá, tomaram a medalha de ouro dele, ele acabou tendo a medalha de bronze, né, teve o reconhecimento olímpico, né, teve o reconhecimento da medalha Pierre de Coubertin, né, e tudo mais. Então, mas ele teve aqui, ele correu aqui, o melhor resultado em termos de 10 mil metros em pista realizado por ele é aqui em Cubatão, ainda consta até hoje na Confederação Brasileira, é 28,05. Então você tem Sanderlei Parrella, que teve aqui, vice-campeão do mundo nos 400 metros, entendeu? No Campeonato Mundial, vice-campeão olímpico. Você tem o Hudson dos Santos, também outro atleta do 1.500 metros, né? O próprio Luiz Alberto, né? Hoje falecido, né? Professor Luiz Alberto, né? Técnico de grandes atletas como Zequinha, Joaquim, né? Tiveram aqui. Zequinha Barbosa teve aqui em Cubatão. Mauro Imagem teve aqui, André Domingues, né? Imagem também teve fazendo salto de distância aqui. Bacana. Então, grandes atletas passaram por aqui pela pista de atletismo da cidade de Cubatão, né? Porque, que nem eu falei para você, era a pista de Ibirapuera, era aqui. A turma também cansava de só ficar no Ibirapuera. Eles gostavam de vir para cá, porque aqui era uma área bem fechada, né? Então, uma área arborizada. Nível então, isso, mar também, a nível do mar, favorece muito as provas de fundo e meio fundo, principalmente essas duas. E a questão das provas de velocidade também, porque é uma área fechada, então ali não tinha muita ação do vento. Então, a turma, em termos de velocidade, também tinha grandes destaques, né? Saltos e tudo mais. Lançamentos, nem se fala, né, nas áreas de lançamentos e arremesso, né? Então, esse grande, vamos dizer, o poliesportivo, né, como ficou mais conhecido, foi esse grande pool, né, de atletas criados pela cidade, tá? Muitos deles não eram da cidade, mas vieram para a cidade, né? A gente tem exemplo, né? Na época, o Dick decidiu montar uma grande equipe nacional, né, que foi no final dos anos 80, né, veio gente morou ali debaixo da arquibancada do Centro Esportivo durante um bom tempo, né, um pessoal que veio de Minas, um pessoal que veio do Nordeste, a gente tinha uma casa, um apartamento no Casqueiro também, a gente trouxemos algum, o próprio Vlamir hoje, que é o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, morou um bom tempo até embaixo da arquibancada do Centro Esportivo, ele foi morar para o Casqueiro, né. Atletas que foram morar na casa dele, tá? Ele teve atletas que moraram na casa dele, né? Que os atletas queriam vir treinar com o professor Roberto Dick, arremessadores e lançadores queriam vir treinar com o professor Roberto Dick, né? Não, tenho que treinar com o melhor treinador do Brasil naquela época, era o professor Roberto Dick, eles queriam. E nós não tínhamos alojamento para isso, e fazia essa divisão, ó, vai morar ali na casa dele, o outro a gente arruma um lugarzinho lá na casa de um amigo, o outro vai ali para debaixo do Centro Esportivo, e assim foi indo, foi quando foi constituída uma das grandes equipes nacionais, né? Foi dos anos 86 aos meios de 96, se construiu uma grande equipe nacional, né?
Para isso nós fomos para um Troféu Brasil, né, em Porto Alegre, perdemos por meio ponto de diferença, né, de uma das maiores equipes do Brasil na época, que era a Mangueira, né, aí a Gama Filho, né, e a Sojipa também, que realizava o torneio lá, né. Todo mundo ficava, né, abismado em ver a nossa equipe. Quando a nossa equipe chegava, tremia muita coisa, né, porque nós tínhamos atletas em todas as provas e atletas destacados, Fernando Botasso, o melhor resultado do Brasil nas provas de 100 metros, Adilson, Araújo, Motovani, Sidneia, Juliana, tudo isso aí, Mário dos Santos, Espigão, tudo isso aí, nego olhar, o pessoal olhava, pô, o pessoal de Cubatão, pô, o Dick veio de ônibus, meu Deus do céu, veio de ônibus, veio todo mundo. Quando ia de peru, a turma ainda ficava, veio de perua, só veio meia dúzia, mas quando ia de ônibus, aqueles famosos ônibus que nós tivemos, que hoje nós não temos mais o transporte dos atletas, mas nos anos 90 nós tínhamos. O Dr. José Oswaldo Passarelli adquiriu, nós tínhamos 3 ônibus, um deles nos servia praticamente um atletismo quase. Então nós viajávamos por todos os cantos. Handebol foi jogar no Nordeste com o ônibus de Cubatão levando. O professor Nélio foi disputar, entendeu, o Campeonato Brasileiro de Handebol, o qual ele foi campeão brasileiro, saindo de Cubatão, entendeu, com o ônibus da cidade. Então tem tudo isso, Carlos, e infelizmente esse processo, né, de deteriorização do esporte, ele veio acontecendo através dos anos, com a aposentadoria desses profissionais. Os profissionais se aposentaram, Arlindo foi embora, Nélio foi embora, o professor Milton Marcelino se aposentou, entendeu? Professora Lucília da ginástica, professora Lucília da ginástica, professora Lucília da natação. Então, todos esses grandes profissionais, eles acabaram se aposentando e aí nós ficamos meio perdidos no esporte. O esporte nos últimos anos agora, nós estamos perdendo a essência do esporte da cidade de Cubatão. Não adianta ficar aqui, nós vamos voltar ao passado. Não vamos voltar ao passado, tá? A única coisa é que nós precisamos ver o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Esses profissionais pararam, esses profissionais se aposentaram, mas e aí? Não deram uma sequência nisso aí? Não houve mais um trabalho de base para a gente... Uma renovação. Isso, né? Uma renovação, os trabalhos de base, né, Carlos? Não é só falar que eu vou montar uma equipe. Eu tenho que ter a base, entendeu? Aquela equipe, nós temos que ter a equipe de alto rendimento, porque ela é o espelho da garotada aqui. Mas nós precisamos da garotada. Sem escolinhas, sem a SEMES, né, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ter escolinhas, tem que ter as escolinhas de esportes. É, uma coisa complementa a outra. Isso, o atleta de alto rendimento e a escolinha. O celeiro de atleta está nas escolas. Exatamente. Os campeonatos colegiais têm que existir. Então, voltar a isso que ele falou, os campeonatos escolares, esses campeonatos têm que voltar para a cidade para a gente poder ter essa revelação de talento. Senão, Carlos, o futuro disso aí não está muito promissor, não. É um futuro que a gente não pode esperar muito, não. Se a gente não der uma grande guinada, uma grande, vamos dizer assim, revolução no esporte, né, os seus políticos, né, a parte política, né, a parte administrativa, que é a área política, ela não der uma guinada nisso aí, realmente a gente tem o esporte da cidade de Cubatão fadar. Já está aí o exemplo aí de Praia Grande, né, uma cidadezinha, me desculpe, não é cidadezinha, que era uma grande cidade, se tornou um potencial esportivo maravilhoso. Você vê aí Santos, você vê Guarujá agora voltando, né, ao cenário aí paulista aí no esporte. Você vê aqui São Vicente agora, né, com a turma que está lá, Mosquito, né, e o secretário. Então, e Cubatão, que era protagonista, acabou ficando isso aí, para trás. falasse a palavra agora. Cubatão, que era um protagonista, agora está ficando para trás, Carlos. Vamos aqui para um pequeno intervalo e a gente volta para continuar essa nossa conversa sobre a história aqui do poliesportivo, né? E muita gente não conhece a história, sim, a importância do poliesportivo para a nossa cidade. E não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão e a gente continua o bate-papo aqui com o professor Roberto Dick, o Bacalhau
que fazem parte da história do poliesportivo, né? E a gente estava conversando aqui de Cubatão ter sido protagonista um dia e hoje ele está lá para trás, né? Decaiu, o esporte da cidade decaiu, a gente não sabe onde vai parar. Então, os nossos próprios, né, Carlos, se você analisar, nós temos grandes próprios esportivos, né? Você tem lá um ginásio, né, Edivaldo de Oliveira Chaves, o Pita, você tem um Armando Cunha, você tem um ginásio, né, Ayrton Romero da Nóbrega, você tem ali o Centro Educacional Desportivo Professor Roberto Dick, né? Você tem os campos de futebol hoje aí, que são mantidos aí por hoje abnegados também, né, pessoas que lutam por isso aí, né, Vera Cruz, 30 de Março, Unidos, né? Ali o Beira Rio, então o esporte está aí, Carlos, falta um pouquinho mais, acho que falta uma injeção nisso aí para a gente voltar, não vamos voltar aos tempos áureos, né, mas podemos, a raia olímpica hoje dá dó de você ver uma raia olímpica naquele estado que ela ficou, você vê os barcos hoje estão ali no Armando Cunha, né, dentro do salão, né, uns barcos de esquife, os barcos Navega São Paulo, então coisas que você olha aquilo, aí você olha aquilo hoje e reflete o passado lá atrás, quando a gente via aquele rio Casqueiro, né, carregado ali pela professora Cristina, a turma remando nos caiaques, na questão dos barcos esquife, na questão do Navega São Paulo. E você vê isso aí, aqui o próprio poliesportivo, aqui vamos voltar para o poli, né, nas atividades que eram feitas ali, as escolinhas que estavam ali dentro, né, Centro de Descoberta de Jovens Talentos da Caixa Econômica, o Centro de Excelência do Governo do Estado, que teve ali também, né? As pessoas que utilizam aquilo lá uma média de 200 caminhantes ali vão na parte da manhã, na parte da tarde. Você mesmo como professor de academia, aí como mestre de academia, você também aconselha seus atletas a procurarem utilizar o poli, né, a fazer, vamos dizer, os seus testes físicos, né, acabam indo lá. Certeza. As academias, a gente já viu, né, algumas academias utilizando lá para fazer testes físicos. Então, o poliesportivo, ele precisa ressurgir, tá? Ele precisa uma injeção nele. Ele é um, vamos dizer assim, ele é o ícone do esporte da cidade, né? Como os outros também, os outros 3 próprios esportivos também nós somos, mas são da modalidade coletiva. Lá é o único que nós temos da modalidade individual, né? A gente estava até conversando, né? Hoje a feira está ali, hoje tem um cartódromo, aquilo é um cartódromo municipal Nelson Piquet, criado por decreto, por lei. Então, olha, um cartódromo. Você lembra atrás aí quando fazia as provas de kart ali? Eu ia assistir. Pô, vinha gente do estado de São Paulo toda para ali. Ali o filho do Toninho, do São Antônio Diniz, né? O Marcos, né? Hoje falecido, né? Que Deus o tenha, correu ali, né? Caburé, Reginero, né? Próprio Leonildo Gork, né? Foram os grandes incentivadores. Nós tínhamos até uma pistinha de aeromodelismo ali, né? Que você usava os aviõezinhos, né? De cabo, né? Então, o seu Estevão, né? Que também se aposentou da prefeitura. Então, você vê tudo isso. Aí começa aquela história, Bacalhau, aí é o passado, Bacalhau é viver. Não. O passado é o presente, do presente é o futuro. Se a gente não tivermos um passado bem conservado, nós não vamos ter um presente e dificilmente teremos um futuro. E a gente fica entrando sempre na política, porque a gente depende da política para as coisas acontecerem. Que às vezes pode até ser o secretário chega com vontade de trabalhar. Sim. Mas não adianta. Quanto mais o tempo passa, pior vai ficar para os próximos secretários tentarem fazer alguma coisa. E vem de prefeito, de vereadores, de todos, cada um tem sua culpa nisso aí que está acontecendo. Os gestores, principalmente o gestor maior, né, que é o prefeito, precisa gostar. Se ele não gostar, dificilmente vai acontecer. Foi que nem o Dick falou, nós tivemos 2 prefeitos que gostavam de esporte, né? Gostavam e davam liberdade para fazer o esporte e incentivavam isso aí. Dr. José Oswaldo Passarelli, pelo amor de Deus, o que tem hoje de tudo construído aí é graças a ele, né? Que ele esteja em bom canto lá no céu. E depois o Dr. Ney Eduardo Serra, que utilizou o esporte para mudar a imagem. O Ney foi um grande articulador dessa situação, né, Carlos? Porque ele usava a imagem do esporte... Sim, eles entenderam o benefício que o esporte pode trazer para a comunidade. Em termos da mudança, nós se tornamos a cidade símbolo da ecologia, não foi
só foi pelo Guará Vermelho ou pelas partes turísticas que nós Os atletas tiveram. O esporte teve isso aí, entendeu? O esporte teve essa modificação pelos campeonatos que eram realizados na cidade, né? Canoagem, atletismo, kart. Pô, você tinha matérias de sair na Gazeta Esportiva, né? Você tinha finais de semana que você saía na Gazeta Esportiva com o esporte da cidade. E o que foi acontecendo nisso aí? O que nós erramos? Várias provas pedestres aqui também. Corridas, pô, ultramaratona, acabou, relembrou bem, o Dick lembrou bem. Ultramaratona, maratona, 42 quilômetros, 195 metros foi feito nessa cidade, utilizando tudo, a cidade toda, Ilha Caraguatá, passamos por cima da Imigrantes, ele fechou a Imigrantes. Então o Ney já era um visionário diferente. Uma ultramaratona, onde nós tivemos os russos, né? Tivemos checos. 100 quilômetros, né? 100 quilômetros, entendeu? Então, o mundo todo teve ali com mídia, né? Que nós saímos na mídia naqueles 4, 5 dias que antecederam, ou que até desenvolveu a ultramaratona. Nossa, entendeu? Em nível mundial, né? Então, e parece que os últimos gestores, eles não entendem a mídia que o esporte pode proporcionar para a cidade. De todos os meios de comunicação. De comunicação, Carlos, você colocou bem. A mídia hoje, ela ajuda nisso aí, entendeu? Você tendo equipes, vamos lembrar, o voleibol com a IAP, o que nós tínhamos de mídia, nós tínhamos a Globo, nós tínhamos tudo aqui no ginásio aqui, para quê? Para filmar, entendeu? Fazer entrevistas com as grandes jogadoras, nós disputávamos a Liga Nacional, né? Então, evidentemente, era uma equipe de uma iniciativa privada, né? Do Mesquita, né? Da IAP, né? Que muito ajudou o esporte da cidade, né? A gente tem algumas grandes empresas que muito ajudaram o esporte da cidade nos anos 70, os anos 80, né? Dick comentou aí, né? Coca-Cola, que era só tintas com Mário Canella, né? O seu Raul da Meca e outros mais, lá a farmácia do seu Francisco e outros mais que nós tivemos, a própria Petrobras, a própria Cabo Cloro, né? Mário Canella. Então, aí você tinha um incentivo. Hoje está difícil, Carlos, hoje está difícil mesmo. A questão que ele comentou, né? No início dos anos 80, o Dr. José Alto Passarelli criou o ADOT, né? Criou a DOT através com o João Ivaniel, que promoveu a lei, né? Para quê? Para ele não perder os atletas que naquela época já estavam começando a se destacar, embora da cidade, né? A maioria estava indo ali para São Bernardo, Santo André, né? Então, e acabou não só favorecendo o atletismo, como também favoreceu a todas as outras modalidades. Nélio montou uma grande equipe de running através disso, através da segurança do ADOT. O próprio, vamos dizer assim, Carlos Alberto Cupelo, o gaúcho, a mesma coisa, entendeu? Então isso era garantia também dessa permanência desses atletas, né? E a gente precisa pensar, Carlos. É o que eu acabei de falar, a gente depende dos políticos. Se eles não tiverem boa vontade, a gente não consegue levantar o esporte novamente na cidade. E já estão avisando aqui que o programa já está indo embora. Eu queria aqui agradecer a presença do professor Roberto Dick novamente e dizer muito obrigado pela história que ele fez aqui na cidade. Sim, né? sim. Porque mesmo eu não tendo história no atletismo, eu reconheço o bem que esse homem fez para a nossa cidade. Todos nós, Carlos, reconhecemos, né? Ele deixou os pupilos deles, né, para dar uma continuidade da história. Eu, Adilson, a Roseli, né? E realmente a gente tem que reverenciar ele porque ele foi o ícone, né? Ele começou tudo isso, né? Então ele é o mestre, né, da história, isso, né? E agora você pega o bastão e continua. Não, hoje está difícil hoje, qualquer dos esportes, hoje você passar um bastão hoje. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui de ouvir um pouquinho da história do esporte de nossa cidade. E não sai daí, continue com a gente, fique ligado.